Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na última aula referente à herança. A gente estava desenvolvendo aqui na classe guerreiro, mago e personagem. Só recapitulando, personagem era a classe que a gente tinha como principal, né, dessa ideia nossa. Ele tem um método andar. A gente viu essa questão dos métodos, né? Tem a classe guerreiro, que tem esse extends personagem, né? Ou seja, o guerreiro ele é uma extensão do personagem. E tem a classe mago, que também tem o extends personagem. Ou seja, o mago também é uma extensão de personagem. Vamos continuar desenvolvendo essa classe aqui. O que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar, além do força aqui, eu vou colocar no personagem principal, nível também, eu esqueci de colocar isso aquela hora. Protected int nível, né? O personagem ele tem um nível, então vamos fazer isso também. Aí, no principal aqui, quer dizer, no guerreiro, né? No principal eu coloquei nível no personagem. No guerreiro eu coloquei força. E aí a gente tem que criar um método especial que a gente chama de construtor. Ele é parecido com os outros métodos, com a diferença que ele vai levar o nome da classe, tá? Eu vou falar sobre ele agora, que a gente vai desenvolver ele aqui. Igual qualquer outro método, a primeira definição é a visibilidade dele, no caso vai ser public também. E aqui já tem a diferença, ele não tem um retorno. Ele já recebe aqui direto o nome da classe. A classe chama guerreiro, o método vai chamar guerreiro. Abro parênteses e aí abro as chaves também. E outra diferença aqui é que a gente vai passar alguns parâmetros. A gente vai passar três parâmetros na verdade. O nome, que vai ser o nome do personagem, né? Vírgula, o nível dele, que a gente vai passar pro personagem também. E a força, que é do guerreiro. Int força. E essa força, tô pensando agora aqui, essa força pode ser um double, né? Porque pode ser que ela não tenha um valor inteiro, né? Pode ser, por exemplo, 10,5, 10,10, coisas assim. Dessa forma aqui. Isso aqui é um construtor, tá? Um método especial que ele leva o nome da classe. Sempre que o método leva o nome da classe, ele é um método construtor. Vocês vão entender melhor para que serve esse construtor. Dentro dele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um this. This é uma palavra especial no Java, ela faz referência à própria classe, tá? This é essa classe no caso. E aí quando eu coloco um ponto, eu tenho acesso a algumas variáveis aqui. Olha só. A variável força, que é do guerreiro. A variável nível, que é do personagem. E a variável nome, que também é do personagem. Entenderam? Isso é a questão da herança, né? Ele está herdando essas variáveis do personagem, tá? Então, a primeira coisa, this.nome, ele vai receber o valor dessa variável nome aqui de cima, tá? Outra coisa que pode acabar confundindo é que o nome é o mesmo, né? Nome e nome. Só que quando tem o this aqui, esse cara aqui, ele tá referente à variável que está dentro do personagem, olha só. A variável nome, olha só. Aqui, ó, tá com dois usos. Tá vendo que nível não tá com uso nenhum? No users. Quando a gente colocar aqui, ó, dentro do construtor, this.nível recebe nível, ele passa a ser usado aqui, ó. Tem um uso, agora ele tem um uso. Esse nível é uma variável que está sendo passado como parâmetro dentro desses parênteses, certo? E esse nível aqui é do personagem. E o próximo e último, this.força recebe força. E aí tá, eu tô lendo força, mas tá escrito forca porque a gente não usa C cedilha nos códigos, tá? Nem C cedilha nem acentos. Então, esse construtor tá criado. Aí tem o método atacar, né? Ataque com força, ataque com e a força, né? O nível de força que vai ter ali, né? E aqui a mana. A mana ele tem aqui lançar bola de fogo e aí ele gasta 10 de mana, né? Então eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar até num outro salt aqui. Mana. Só para imprimir o valor da mana dele que ele vai perder mana ali.
E vamos criar o construtor também aqui no mago, tá? Public. Vamos ver como é que a gente fez no guerreiro. Public. Ó. Aí já é o nome da classe. No caso, o mago. Então aqui vai ser mago. E aí, os parâmetros aqui. Nome, nível e no caso aqui tá força, mas lá no mago vai ser mana, né? Só vai repetir o nome e nível que é do personagem. Então vamos lá. String. Nome. Vírgula. Int. Nível. Vírgula. E essa mana também, deixa eu pensar. Mana vou deixar inteiro. E um int mana. Abre chaves. Toma muito cuidado com essas chaves, tá? Sempre que eu abro chaves aqui, ó, eu mando o símbolo de abrir chaves, ele já fecha também. Aí eu dou um enter aqui, ó, pra pular a linha e eu deixar as chaves fechando aqui embaixo, tá? Toma cuidado com essas chaves que pode ser que você perca ela aqui, aí vai dar um probleminha. Vai dar um erro aí, vocês vão ficar procurando onde está o erro. É a chave que não está fechada. Beleza, dentro do mago a gente vai fazer, dentro do construtor, né? A gente vai fazer o mesmo que tá aqui. This.nome recebe nome, ponto e vírgula no final. This.nível recebe nível, ponto e vírgula. E o this.mana recebe mana. E foi, fechou. Bom, do jeito que tá aqui, a gente já viu um uso de herança, né? Temos aqui a classe personagem e o mago e o guerreiro tá herdando dela tanto o nome quanto o nível. Vamos criar a classe principal aqui, dentro de herança, para consumir esses dados aqui, né? Para utilizar esses dados. Vou chamar essa classe principal de main também. Igual as outras a gente chamou de main. Vou criar o public static void main, que é o PSVM. Escrevo o PSVM. Aí se vocês escrever e não aparecer, por exemplo, tá assim, não apareceu. Você dá um Ctrl espaço nesse ponto que ele tá aqui, ó, bem no finalzinho da linha, né? Que ele vai aparecer, tá? Sempre que vocês querem ver o que esse código pode dar de possibilidade, você dá um Ctrl espaço que ele vai mostrar. Dei Enter, beleza. Vamos instanciar tanto o guerreiro quanto o mago. A gente não precisa instanciar primeiro o personagem. Quando a gente instanciar o guerreiro ou o mago, por si só eles já vão instanciar um personagem, porque tem o extends, né? Tanto o guerreiro quanto o mago são personagens, então eu não preciso criar um personagem para depois criar um guerreiro. Então, como que a gente cria uma variável de uma classe? Primeira coisa, o nome da classe, guerreiro, nesse caso. Segundo, o nome da variável, que pode ser qualquer nome, mas geralmente eu costumo usar o mesmo nome que a classe, só que com a primeira letra minúscula, guerreiro com G minúsculo. E aí igual, né, que é de receber, ele vai receber new guerreiro. E aqui o que acontece? Aqui que está aquela questão do construtor, né? Anteriormente a gente sempre colocava esse new alguma coisa na frente com os parênteses vazios. Esse aqui agora, olha só, ele está reclamando aqui já. Esperava, ó, expected 3 arguments but found 0, né, 0. Esperava 3 argumentos, porém achou 0, né? Por que ele esperava 3 argumentos? Que são esses caras aqui, ó. Tá até falando aqui que tá errado aqui, ó. Unrelated problem. Aqui que é o construtor com argumentos, então a gente está passando esse. Nesse caso aqui, se fosse para a gente criar um guerreiro sem passar aqueles dados ali, né, o nome, o nível e a força, a gente precisaria criar mais um construtor, que é justamente um construtor sem argumentos, né, um construtor com 0 argumentos. É parecido com o que está embaixo, tá? Eu vou fazer um aqui só de exemplo, mas a gente nem precisava fazer. Public, que é o nível de visibilidade. O nome do método, que é o mesmo nome da classe, guerreiro. E aqui que está o segredo que faz seu construtor sem argumentos. Os parênteses ficam vazios. E as chaves também, a gente não precisa colocar nada aqui dentro, tá? Isso aqui é um construtor sem argumentos, né? Já está claro aqui, ó, os argumentos vêm aqui dentro dos parênteses, né? Se aqui está vazio, é porque esse construtor não tem argumento. E esse aqui é o construtor com argumentos. No caso, olha só, ele vai parar de dar erro aqui, ó. Ele identificou que agora tem, né, essa possibilidade. Mas no caso a gente quer passar os dados por aqui. Então vamos lá. Primeira coisa,
como que a gente passa parâmetros, isso é uma novidade pra gente, como que a gente passa parâmetros para um método, né? O primeiro parâmetro que a gente vai passar é o nome, é um string, né? Então, eu vou colocar direto aqui, com aspas duplas, o nome desse guerreiro. Vou pôr Davi. Põe uma vírgula. Próximo parâmetro, ele está esperando o próximo parâmetro aqui, que é o quê? O nível. Então, o nível ele é um int, então tem que ser um número. Vou pôr 10, vírgula. O último parâmetro é a força, né? Então a força ela é um double, ou seja, tem que ter um ponto, né? Tem que ser um número com ponto. Eu vou colocar 99.99. E aí tá feito, né? Nosso guerreiro aqui. Com os 3 parâmetros, nome, nível e força. O nome e o nível tá indo pro personagem e a força tá indo pro guerreiro. E vamos ver o que a gente pode fazer. Tem o método atacar que a gente pode usar. Mas o método atacar ele não mostra o nome nem o nível. Eu vou criar um outro método chamado exibir dados. Pra gente ver. E aí eu esqueci aqui, ó. Eu fui olhar pro construtor, esqueci do retorno. Eu vou colocar. Deixa eu pensar, um string. Não, vou pôr void. E eu vou colocar a mensagem aqui. Exibir dados. Essa parte que pode acabar sendo um pouco complicada. Vou fazer devagar para vocês não se perderem, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse método exibir dados? A gente vai mostrar o nome, o nível e a força do guerreiro. Então, vou começar abrindo aspas duplas e vou colocar assim, nome. E aí na frente eu concateno, né, com maisinho, this.nome. Beleza, assim ele já imprimiu o nome, né? Escrevi a frase nome para aparecer ali na hora que imprimir. Concatenei com maisinho com a variável nome, que é a variável que armazena o nome do guerreiro. Vou concatenar de novo. E agora eu vou colocar uma vírgula para separar, né? Imagina o seguinte aqui, ó. Nome, que ele vai imprimir desse jeito. E aí o nome que é a variável Davi. Vírgula. Nível. E aí ele vai exibir. Posso até pôr um ponto de repente. Ponto nível. Ou vírgula mesmo. Vírgula nível. E aí ele vai exibir o valor do nível dele. E aí vírgula força. Aí eu posso pôr até com C cedilha, porque ele vai imprimir a mensagem. Isso é só um comentário, viu? Tá comentado ali, depois vocês vão ver embaixo como é que fica o código. É só pra gente ver como que vai ficar exibindo isso aqui. Então, a gente quer que fique desse jeito, né? A gente tá aqui, ó. Já imprimiu o nome e a variável que guarda o nome. Aí eu pus uma vírgula, que tá nessa vírgula aqui. Vou escrever a palavra nível. 2 pontos. Pulei um espaço aqui para não ficar grudado, né? A variável, o valor da variável que vai ser impressa. Mais this.nível. Beleza. Mais de novo para continuar concatenando. Abre aspas duplas, né? Vírgula de novo. Força. Essa força é com C cedilha, porque é uma palavra que vai ser impressa, né? Um string. E aqui na frente eu concateno com this.força. Pronto. Tá aqui exibir dados. Esse cara aqui, para ganhar tempo, né? Eu vou copiar esse método inteiro, ó, eu vou selecionar ele inteiro aqui. Vou copiar ele, vou vir no Mago. E vou colar aqui, ó. Só pra gente ganhar um tempo, né? Eu copiei com Ctrl C, cola com Ctrl V. Lembrando que tem que tomar cuidado onde for colar o código, porque tem que colar dentro desse escopo, né? Olha só. Essa chave fechando aqui, ela é referente à classe Mago, tá vendo? Ela fica cinzinha quando você seleciona, ó. Ela abre aqui em cima e fecha aqui embaixo. Então tem que colar dentro dessa parte aqui. Se eu colocar esse método aqui dentro, por exemplo, desse outro método, vai dar erro. Se eu colocar ele fora da classe, depois dessa última chave, ó, vai dar erro também. Então tem que colocar no lugar certo também o código que a gente está copiando.
Exibir dados com a diferença que agora, ó, ele tá até reclamando, ao invés de força vai ser mana. Pronto. Mana. E aí, vamos criar agora. A gente pode já criar ou pode exibir dados? Vamos exibir. Não, vamos criar primeiro. Depois eu exibo dados dos dois. Mago, igual. Parecido com o de cima, tá? Olha só, as coisas que são parecidas, né? É o nome da classe, é o nome da variável, só que com M minúsculo. O new, sempre tem esse new, né? E aqui, o construtor que a gente passa os dados, né? Então vamos criar aqui o nosso mago. Tem um mago muito famoso, deixa eu ver aqui. Merlin. O nome, o nível dele. Vou pôr 10 também. E a mana também é um valor inteiro. Ó. Aqui ele está mostrando para mim. Então ele mostra aqui, ó, o nome, nível e mana. Ele está mostrando na ordem certinha. Mana eu vou pôr... é um valor inteiro, né? Vou pôr 50. Pronto. Tá feito aí a utilização das nossas duas classes, guerreiro e mago, né? Vamos ver se está funcionando conforme esperado. Guerreiro, ponto. Ó, aqui tem um problema. Qual que é o problema que está tendo aqui? Nível e nome, ele tá aparecendo aqui. Isso pode ser um problema de segurança, porque eu posso vir aqui e mudar o nível dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Posso, tá vendo? Então, como que a gente corrige isso? Cadê? O nível e o nome, ele não tá aqui, ele tá no personagem, né? Vamos abrir o personagem. Ó, tá como protected, tá protegido. E aí, como a classe main tá dentro desse escopo, ele tá deixando eu usar aqui. Eu vou colocar private. Vamos ver o que mudar isso aqui vai alterar, né? Coloquei private para os dois. Vou voltar na classe principal. Não consigo mais usar nível. Beleza. Exibir dados é o que eu queria. E pronto, não fez nenhuma diferença, né? Ou fez, olha só. No mago eu não consigo usar mais o valor de nível. Porque ele está com acesso privado. Então não consigo passar para lá. Como que eu vou fazer isso? Passar esses dados. Salvo engano, se eu colocar esse super aqui, ele vai deixar eu fazer isso. Vamos ver aqui. Ele deixa, tá. Só que eu preciso criar lá no personagem. Eu preciso criar o construtor do personagem também. Então, public. O método de construção, ele leva o nome da classe, né? Personagem, abre parênteses e eu pego os valores que eu quero, né? As variáveis aqui, string nome, vírgula, int nível e chaves. Aí aqui dentro eu ponho this.nome, recebe nome, né? Lembrando mais uma vez, this.nome é referente ao nome desta classe, ao nome que está nessa classe, né? A variável nome no caso. E esse nome sem o this é referente a essa variável que está passando no parâmetro. This.nível faz referência ao nível que está dentro da classe, recebendo o valor do nível, que é o valor desta variável. Isso aqui, né, então, é o construtor com argumentos do personagem. Voltando aqui para o mago, que a gente pode fazer aqui, ó. Tá vendo? Ele já está até reclamando. Agora que a classe personagem, a qual o mago tem o extends, ele está reclamando aqui, ó. There's no arg constructor available em herança.personagem. Não tem um construtor sem argumentos no personagem aqui, né? Herança é o nome do pacote, aí ele põe herança.personagem. O que acontece? Aí ele fala aqui, ó, insert super. É o que a gente vai fazer, que eu tinha feito e apaguei, né, pra gente conferir. Super é a forma que a gente usa de forma correta, né, para passar as variáveis para aquele construtor do personagem. Nível, quer dizer, nome e nível. Pronto. Então a gente descobriu algumas coisas aqui, né? Primeiro, construtor, né? São esses caras aqui, né? Esses construtores. Esse cara também é um construtor. Segundo, quando eu tenho um extends para outra classe e eu quero passar as variáveis para essa outra classe, eu uso super, né? Por que a gente teve que fazer tudo isso?
porque não podemos deixar essas variáveis como protected, que era o que estava antes, ó. Dá para ver as alterações aqui nesse cantinho que fica azul. Como eu já subi o código inicial lá para o GitHub, ele mostra as alterações, ó. Tava protected antes, agora tá private. Então a gente fez essa alteração aí por questão de segurança, né? Para não deixar incorreto. Beleza, aqui também tem um probleminha, olha só. Eu não consigo acessar mais a variável nome diretamente aqui. Então eu vou precisar criar mais um método aqui no personagem para retornar tanto nome quanto nível. São os métodos auxiliares, né, de variáveis private. Isso a gente também viu no encapsulamento, né? A questão do encapsulamento ali, que eu não posso mexer direto na variável, eu crio métodos auxiliares. Então eu vou criar o método public. Ele vai ter um retorno, no caso o nome é um string, então eu vou colocar string. Get, eu vou usar uma nomenclatura aqui que é um padrão, tá? Get é para pegar, então eu vou colocar get e o nome da variável, nome. Não vai ter nada nos parênteses, abre chaves e fecha. E aí eu dou um return this.nome. Isso aqui é o método que vai retornar o nome do personagem. Semelhantemente, eu vou dar um public int get nível. Tá vendo que ele até autocompleta para mim? E já mostra o que eu quero. Parênteses vazio, sem nenhum variável ali dentro. Return this.nível. Pronto, está feito aí os métodos auxiliares para pegar o nome e o nível do personagem. Aqui, então, vamos alterar isso aqui. This.getNome. Isso, igual no nível. This.getNível. Pronto, agora sim, corrigimos o que tinha de corrigir, né? Tinha aquele problema de segurança aqui nas variáveis e decorreu de tudo isso aí que a gente fez de alteração. O guerreiro aqui, mesma coisa, olha só. Ele já está acusando alguns erros aqui. Primeiro aqui, o construtor sem argumentos, ele está falando a mesma coisa, né? Que o personagem não tem construtor sem argumentos. Então, nesse caso, eu vou apagar esse construtor, que eu criei só como exemplo, né? Então, para eu não ter que criar mais um construtor sem argumentos no personagem, eu vou só apagar ele. Mas vocês sabem que ele existe, né? Que ele está aqui, esse construtor. Agora, o método, o construtor com argumentos aqui, ele fala para usar o super. Eu vou clicar aqui, mas é a mesma coisa de eu escrever, ela. Ele só vai colocar aqui. E aí eu não passo mais diretamente, apago. Para apagar umas linhas de código assim, que vocês vão apagando, eu imagino que vocês se perguntem como é que eu estou apagando essas linhas do nada, né? Do além. Eu dou Ctrl X, tá? Ctrl X é o atalho para recortar. Quer ver se ele tem aqui, ó? Nem tem aqui, mas Ctrl X é um atalho para recortar. E aí quando eu recorto, ele apaga a linha inteira. Ó, Ctrl X, apaguei as duas linhas. Aqui dentro do super eu passo nome, vírgula, nível. E aí esse super, mais uma vez, ele fica responsável por passar essas variáveis, os valores dessas variáveis aqui pro personagem. Aqui embaixo ele está reclamando da variável nome, mais uma vez, get nome, o método auxiliar, né? E o nível, get nível. Pronto, agora sim, top, tá feito aí nossos métodos auxiliares e tudo corrigido. Guerreiro.exibir nome, continuando na classe principal agora, né? Guerreiro. Olha só que incrível. Eu tenho acesso até aos métodos do personagem, né? Get nível e get nome aqui, que são métodos do personagem. Mas eu não vou chamar eles porque eu estou chamando exibir dados, que já chama eles dentro, né? Então não precisa. E olha só, o método andar também, que é do guerreiro. Que na verdade é do personagem, né? O guerreiro tá pegando para ele esse método andar. Guerreiro. Exibir dados, não atacar. Pronto. Os 3 métodos que tem aí. E o mesmo para o mago. Vamos rodar antes, vamos conferir o que vai dar. Nome, Davi, nível 10, força 99.99. Davi andando.
ataque com 99,99. Legal, funcionou. Eu achei um pouco meio estranho isso aqui, mas depois eu vou corrigir. Eu poderia pôr tipo 99,99 de força, né? Vamos ver o mago agora. Mago ponto exibir dados. Mago ponto andar. Mago ponto atacar. Ué, cadê o método atacar do mago? Não criei? Ah tá, bola de fogo. Vou chamar de atacar, só pra ficar igual. Bola de fogo, não sei por que eu escrevi bola de fogo. Atacar. Vamos rodar de novo, vai imprimir os dois conjuntos. Ficou junto, né? Ficou grudado aqui. Eu vou colocar um sort aqui, um system print alien, só para pular a linha, para ficar um pouquinho mais separado. Beleza, Davi, nível 10, força 99,99, Davi andando, ataque com 99,99, que é o valor daqui. Nome Merlin, nível 10, força 50, Merlin andando, lançar bola de fogo, tá vendo? O método atacar que tem nos dois, ele tem ações diferentes, né, em cada um. Lançar bola de fogo, mana 40. Tinha 50, ele lançou a bola de fogo, foi para 40. A força não diminui porque é força, né? Ele não vai ficar mais fraco porque atacou. Legal, legal, legal. Isso foi a herança, né? Vamos aqui ver então o último pilar do POO. Qual que é o último pilar? Vamos descobrir. Apresentação de slide, do slide atual. Polimorfismo. O que é o polimorfismo aqui, né? Tem o botão de ataque como exemplo. Conceito. O mesmo método se comporta de maneira diferente dependendo de quem o chama. Aí tem esse arroba override aqui, que significa sobrescrita, né? Esse arroba override é uma anotação. Tudo que tem arroba a gente chama de anotação no Java. É uma anotação que a gente coloca em cima de um método, né? Que ele vai sobrescrever o método. O botão X, no caso atacar, para o guerreiro, corta com espada. Para o mago, lança bola de fogo. Olha só que incrível. Coincidência. Lança bola de fogo. Aí aqui tem um exemplozinho do método com override, né? Atacar, comportamento específico, né? System print ln, ação única, tá? Então, voltando aqui pro IntelliJ, a gente já tem o método atacar em cada um deles, só que esse método não tem esse override que tem lá e tal, né? Não tem nada. Por que que não tem? Porque nesse caso agora, com o polimorfismo, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar no personagem um método atacar, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Porque aí o personagem, todo personagem ele tem um ataque. O que vai mudar é, de acordo com cada classe do personagem, muda o ataque que ele vai ter, né? Então é isso. Só que para isso, para ter essa questão do polimorfismo, a gente tem que alterar uma coisinha aqui na nossa classe personagem. Para a gente poder criar esse método atacar. Eu preciso colocar aqui abstract, tá? Esse abstract aqui me permite criar um método sem implementar ele, tá? Que aí a gente implementa o método de fato nas classes que tem o extend. Então, coloquei um abstract aqui antes de class, tá? Fiz essa alteração. E aí aqui, ó, deixa eu ver, depois do construtor, por uma questão de organização apenas, né? Entre o construtor e os outros métodos, eu vou colocar aqui um método que eu quero colocar, que é o método atacar, né? Public abstract também. Ele tem retorno? Deixa eu ver se esse método tem retorno. Não, ele é void. Void atacar. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Tá feito aqui o método abstrato atacar, o qual eu estou implementando aqui no guerreiro, no caso aqui. Aí sim eu ponho o override. É override mesmo, né? Vamos conferir aqui no slide. Override, isso mesmo. Sobrescrita, né? E de forma que cada tipo de personagem implementa o seu próprio método atacar.
né? Vamos vir no mago também. Se eu não colocar o override, dá problema? Aparentemente não, né? Não tem nada reclamando que deu erro nem nada. Porque ele entende que, como é o mesmo nome, ele entende que está sendo implementado. Inclusive, vamos tentar mudar esse nome. Olha só o que acontece. Eu tirei o R do atacar, tá dando um erro na classe agora, olha só. Se a gente ver qual o erro que tá dando, classe mago precisa ter declarado, implementado no caso, né, o método abstrato, que é atacar, ó. Atacar do personagem, tá vendo? Então ele já tá reclamando aqui, porque ele não encontrou o método atacar implementado dentro do mago. Porque eu tirei o R, né, no caso. Vou colocar o R de volta, pronto, parou de dar erro. E aí a gente põe um override só para deixar claro que é uma sobrescrita do método, né? É uma implementação desse método aqui. Então isso é polimorfismo. O mesmo método atacar para diferentes classes tem comportamentos diferentes, tá? É isso o polimorfismo, bem tranquilo. Vamos executar de novo o projeto. Não é esperado que tenha um funcionamento diferente do que já teve, né? Tá funcionando conforme esperado. Eu vou mudar aqui só ataque com 99. Vou colocar aqui, ó, nesse lugar que ele está imprimindo o ataque, só para ficar mais legalzinho. Concatena com mais, abre aspas duplas, de força, só para, né, fazer mais sentido. Vamos rodar a classe principal. Dá para rodar nesse verdinho aqui também, eu rodei ali, mas tanto faz. Tá aí, ó, ataque com 99 de força. É isso, né? Vou mudar aqui o nome desse pacote, né, dessa pasta, para herança polimorfismo, tá? Clica com o botão direito, olha só. Vem aqui, ó, rename. Herança. Não vou colocar e polimorfismo, né? Não usa e, não usa artigo. Polimorfismo, polimorfismo. Coloca direto. Polimorfismo. Pronto, já estamos usando os dois nesse mesmo pacote. Então é isso, pessoal. Isso foi a herança e o polimorfismo. Top, top, top. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Bom, então, bom demais então. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Ninguém mandou nada, beleza. Bom, vamos voltar pro slide, só para finalizar aqui. Então, resumindo, o que a gente viu aqui ao longo dessas duas aulas, o que são os pilares aí do Java, né? Abstração, focar no que faz, escondendo a complexidade de como faz, né? Por exemplo, a analogia com o carro, né? Painel do carro, você dirige sem saber de mecânica, né? Sem saber como é que funciona a bomba injetora e tudo mais ali, como funciona o motor. Você só precisa saber ligar o carro e dirigir, né? Acelerar e tal. Então isso é abstração, abstrair complexidades, né? De forma a simplificar o código ali. Encapsulamento foi o segundo ponto. Proteger dados sensíveis, ninguém mexe direto. Usa-se getters e setters, né? A gente viu getter ali, né? A gente viu um get nome, um get nível também. Setter, a partir da próxima aula eu vou mostrar também o que é um setter para a gente atribuir valores, tá? Analogia, cápsula e escudo, HP protegido de alterações inválidas, né? Aquilo de eu não consigo alterar o HP do personagem diretamente. Ou, por exemplo, o saldo de uma conta bancária, né? Não, tem que passar por uma validação antes, né? Por uma regra de negócio. Herança, reutilizar, né? O filho herda características do pai, evita repetição de código, DRV, dry, na verdade, dry. Pai e filho, né? No caso ali tem o personagem e aí tem o guerreiro e o mago, né? O pai é o personagem, guerreiro e mago são filhos, né, do personagem. Guerreiro extends personagem, né, que está no código. E por fim, polimorfismo. Múltiplos comportamentos para a mesma ação, dependendo de quem chama. No caso que a gente fez polimorfismo foi no método atacar, né? Existe um método abstrato dentro do personagem e aí cada implementação de personagem implementa de uma forma diferente o método atacar. Esse foi o polimorfismo.
Beleza. Beleza. Como ninguém tem nenhuma dúvida, então vamos encerrar aqui. Só subir o código antes. Vamos dar um git status para ver o que foi alterado. A gente já subiu o primeiro trecho de código antes, então algumas coisas que ele fala que foi deletado, e olha só, deleted, new file, porque a gente alterou o nome da classe, do pacote, tá? Era herança, e aí ele entende que foi deletado, e agora tem um novo chamado herança e polimorfismo aqui. Arquivos modificados, que é a classe guerreiro, mago personagem, já existiam, né? E arquivo novo, que é o main, ele não existia, então ele fica aqui embaixo. Untracked files. Git add ponto para adicionar todos os arquivos. Git status para ver se tudo ficou verde. Massa, tá tudo adicionado. Git commit "-m", abre aspas, fit de feature, né, de implementação. Herança e polimorfismo. Lembrando que aqui eu posso usar C cedilha, né, que é um comentário. Então eu usei C cedilha aqui. Não use sem cedilha no código apenas, né? Beleza, git push. E esse push vai direto, porque a gente já deu o primeiro push. Foi. Só para confirmar que foi, a gente pode abrir o navegador. Vamos no GitHub. Cadê? Repositories. Será que eu tô na... Mudou, parece o GitHub, a cara do GitHub tá diferente. Eu posso clicar aqui também, né? Eu posso pegar esse aqui, ó, e vir aqui. Acho que eu fui no lugar errado ali, mas tudo bem. Tá aqui, ó, 2 commits. O primeiro dia 11, o segundo dia 13. Os nomes que eu dei nos commits. Todo o código vai estar aqui dentro, abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. E é isso. Fechou. Então, boa noite e até a próxima aula.